Aparecida fazendo cada vez mais. A Prefeitura de Aparecida amplia as frentes de roçagem e limpeza de áreas públicas e lotes. Já são 46 tratores e mais de 100 profissionais trabalhando para concluir a tarefa nos 249 bairros de Aparecida. A limpeza e roçagem de lotes garante mais segurança e combate focos de mosquito e a proliferação de doenças como a dengue. É a Prefeitura de Aparecida junto com você, fazendo cada vez mais. Olá pessoal da Opção Play, hoje nós vamos entrevistar o deputado federal por Goiás, Major Vitor Hugo, que também é líder do governo na Câmara dos Deputados. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado, e é um prazer estar falando com você e com todos os nossos telespectadores. Major, o senhor teve, no dia da apuração dos votos, né? O senhor ficou ali e aí acabou vencendo a eleição. Queria saber se já era esperado ou foi uma surpresa esse resultado. Então, nós fizemos um planejamento estratégico da campanha. Nós sabíamos que era um desafio muito grande para alguém que não tinha um trabalho político consolidado em Goiás, mas também sabíamos da potencialidade em função da proximidade com o presidente, do alinhamento ideológico e também do próprio cenário político de Goiás, que demandava, né, por políticos novos, não só de Goiás, mas do Brasil inteiro. Então, foi uma luta muito grande, mas nós fizemos um planejamento com muita garra, com poucos recursos, sem qualquer aparição na TV ou no rádio, porque não tivemos acesso, e sem recurso do Fundo Partidário Eleitoral, conseguimos uma votação que, para quem está iniciando, é extremamente expressiva. Né? Sou eternamente grato a todos os 31.190 goianos que votaram em mim, né? E logramos êxito aí também com a ajuda dos outros candidatos a deputado federal de Goiás, no PSL, né? E a nossa coligação conseguiu eleger 2 deputados. Certo. E depois que o senhor venceu, né, era esperado ser escolhido como líder do governo? Foi uma surpresa? Bom, então, como eu falei, eu tinha já uma proximidade muito grande com o presidente, construída no tempo em que eu fui servidor da Câmara dos Deputados, né? Estou em licença agora para exercício do mandato eletivo, mas eu passei 4 anos na Câmara como servidor, atuando na área de defesa nacional e segurança pública. E ao longo desse trabalho, eu tive a oportunidade de conviver com o presidente e até fruto dos outros 21 anos que eu tive no Exército Brasileiro, houve uma identificação natural entre nós dois, né? Então, começou primeiro de maneira profissional, depois uma amizade, uma relação efetivamente de confiança, e não foi uma surpresa ter sido escolhido, foi, na verdade, um motivo de orgulho. Nós trabalhamos para isso, né? Fizemos um planejamento de novo, inclusive, né, de aproximação do presidente com essa finalidade, mostrando a nossa capacidade de articulação, de entendimento das pautas prioritárias do governo, né, também de acesso aos técnicos da Câmara dos Deputados ligados aí à consultoria legislativa e também aos ministros e aos deputados. E como a sociedade brasileira queria e quer uma efetiva mudança na política, escolher um deputado de primeiro mandato para ser líder do governo não está desconexo dessa tendência. Né? Então, eu fiquei muito honrado, é um grande desafio, mas que eu tenho assim, mantido um grande contato com o presidente. Ontem mesmo fui ao Rio de Janeiro com ele para comemorar os 211 anos do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil. E foi mais uma oportunidade de reforçar aí a proximidade, o alinhamento ideológico e pensamento, a compreensão dele do cenário atual. Então, estou muito satisfeito e feliz. E para Goiás, eu acho que é o primeiro deputado federal de Goiás que é líder do governo, né? Então, isso também, para nós, é muito importante. Junto com o governador Caiado, que também tem um acesso muito grande ao presidente, né, é um momento muito especial para Goiás. Você acha que isso ajuda Goiás? Porque o Caiado tem buscado muita ajuda do governo federal no reequilíbrio das contas. Você acha que esse cargo que o senhor assume, né, ajuda também no Estado, as políticas públicas para o Estado? Então, isso é algo que nós estamos buscando. Agora, é lógico que nesse primeiro momento a Câmara acabou de começar a legislatura, né? Nós começamos aí a posse foi dia 1º de fevereiro, mas começou efetivamente dia 4, e as comissões ainda nem foram instauradas, então, assim, plenamente a Câmara vai funcionar a partir daqui a umas 2 semanas, por aí, que vai estar realmente tudo em funcionamento. Então a gente está numa fase de estruturação, mas depois que nós entramos já numa rotina de trabalho da liderança, o próprio contato ampliado que eu tenho com os ministros,
né? Eu tenho o celular de todos os ministros, eu converso pelo Zap, eu marco a agenda para os deputados com os ministros. Já consegui, junto com a deputada Flávia Moraes, que é a coordenadora da bancada goiana, né? Dos 17 deputados e dos 3 senadores, a audiência, por exemplo, com o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, que é um amigo pessoal meu, para realocação de recursos de obras que seriam superavitárias esse ano, mas que a gente não conseguiria gastar todos os recursos naquela obra, para outras 2 obras que seriam deficitárias. Esse é só um pequeno exemplo, mas esse contato ampliado com o ministro das Minas e Energia, ministro da Infraestrutura, como eu já falei, o Meio Ambiente e todos os outros, vai com certeza fazer com que a gente traga benefícios para Goiás. Agora, a gente está vivendo um momento de estruturação. Depois que a gente conseguir formatar a base do governo, né, aprovar a reforma da Previdência, que é o grande objetivo estratégico do governo para esse primeiro momento, aí vai ficar mais evidente o quão bom para um Estado ter o seu líder do governo na Câmara, né, pertencer ao Estado. E como está a discussão da reforma da Previdência agora? Então, a gente está num momento, foi muito importante o presidente da República, ele pessoalmente entregar a proposta da nova Previdência. Isso é um gesto assim, de comprometimento dele, pessoal. Ele poderia ter pedido para um deputado da base entregar, para eu, por exemplo, ou para um ministro, né? Mas ele foi pessoalmente entregar. Foi recebido pelo presidente da Câmara, o presidente do Senado estava presente, ele também não precisaria estar, porque a PEC só vai para o Senado no segundo momento. E isso demonstra o quanto que as autoridades maiores do país estão empenhadas na aprovação, né, na construção da nova Previdência. Agora, é um processo. A gente está na próxima fase agora, a Constituição, ou a instauração da Comissão de Constituição e Justiça, por onde vai tramitar a PEC inicialmente para julgar a admissibilidade. Depois, na sequência, vai ser instaurada uma comissão especial, onde os deputados vão avaliar o mérito, né? Vão poder ser feitas emendas, inclusive algumas ansiedades e inquietações que a população e alguns segmentos estão levantando agora vão poder ser tratados nesse momento, e depois vão para o plenário em 2 turnos, né? Onde nós vamos precisar de 308 votos, é um quórum elevado, mas até lá a maturação das discussões, né, vai estar certamente no nível mais alto. Hoje as discussões estão muito em torno de 3 temas, né? BPC, idade mínima e aposentadoria rural. Mas tem, não sei se é objeto da nossa conversa, mas tem tantos outros fatores interessantes para a gente conversar sobre a Previdência, né, que a PEC traz, que eu tenho certeza que com o aprofundamento das discussões, esses benefícios vão ser evidenciados e a adesão da população à reforma da Previdência ou à construção da nova Previdência vai ser também, vai crescer exponencialmente. Agora, no governo Temer, a gente tinha, em relação à reforma da Previdência, a gente tinha 2 polos, né? Contra a reforma, a favor da reforma. Agora, com essa nova proposta, a gente tem os que ainda são contra a reforma, os que são a favor da reforma, mas não da forma que ela está colocada. Você acha que ela pode sofrer muitas alterações ali no Congresso por causa disso? Não. Então, uma proposta de emenda à Constituição, toda proposta de emenda à Constituição, ela termina a sua tramitação no âmbito do Congresso Nacional, diferente de um projeto de lei que vai à sanção ou veto do presidente. Então, a palavra final é do parlamento. Só que o governo montou uma proposta que nós vamos defender na sua íntegra, explicando os pontos, convencendo os parlamentares, que prevê uma economia de 1,165 trilhão de reais em 10 anos. Então, uma economia dessa maior de 1 trilhão em 10 anos possibilita que nós tenhamos a retomada do crescimento da economia, né? Os juros vão baixar, o crédito vai ficar mais fácil para todos nós, vai ficar mais fácil para nós fazermos investimento, né? Então a bolsa certamente vai subir, o dólar vai cair, né? E a inflação vai diminuir, vamos gerar mais emprego, mais renda, tudo isso a partir da aprovação da nova Previdência. E vai abrir portas também para aprovação de outras propostas, como a reforma tributária, né? Talvez o aprofundamento da reforma política, propostas que visem alavancar a nossa infraestrutura, né? A questão das pautas de costumes também que foram objeto da campanha. Então tem muitos outros assuntos que vão ser tratados pelo governo no Congresso Nacional a partir da aprovação da reforma da Previdência, que é extremamente importante e necessária, né? E tem algumas coisas que não são faladas, por exemplo,
uma grande parte da população brasileira recebe menos de um salário mínimo, ou até um salário mínimo, né? E essas pessoas vão ter as suas alíquotas, ou seja, o percentual que paga do seu salário para o INSS diminuídas, de 8% para 7,5%. E as pessoas que ganham mais, inclusive quem ganha acima do teto constitucional, porque existem pessoas que ganham acima do teto, vão ter alíquotas de 22%. Então isso é uma medida de justiça que não tem sido falada, ou seja, a maioria da população brasileira, você que ganha menos do que um salário mínimo ou até um salário mínimo, vai ter a sua alíquota diminuída, você vai pagar menos para poder ter sua aposentadoria no tempo devido. Então, isso tem que ser falado. Tem outras questões interessantíssimas no texto, por exemplo, cobrar contribuição previdenciária dos anistiados políticos que antes não pagavam contribuição previdenciária, a cobrança dos grandes devedores. Tem um passivo de 490 bilhões de reais com os grandes devedores, e aí o governo está trabalhando num projeto de lei para possibilitar essa cobrança, impedir as fraudes no INSS, já foi apresentada a medida provisória, a 871, para fazer isso, organizar o orçamento da Seguridade Social, que é o orçamento que abarca saúde, previdência e assistência social, que hoje é misturado. Então, proibir a desvinculação das receitas da União para a Seguridade Social, proteger as fontes de custeio, aproximar o regime geral de previdência do regime próprio. Então, tem uma série de medidas que a PEC propõe e que, no longo prazo, vão fazer com que o Brasil decole em termos econômicos. Por exemplo, a instituição de uma contribuição previdenciária extraordinária e também de um sistema hoje o nosso sistema é de repartição, né? Isso quer dizer que os aposentados recebem sua aposentadoria a partir do nosso trabalho. Então a gente contribui para que as pessoas aposentadas recebam. Só que como a população que trabalha está diminuindo e a população que se aposentar aumentando, no longo prazo isso vai causar um problema, porque vai ter menos pessoas pagando. Então a PEC propõe um regime de capitalização futuro e obrigatório, que vai fazer com que cada pessoa que passe a entrar ou no regime geral ou no regime próprio dos servidores tenha uma conta individual e você começa a contribuir para essa conta. Então a sua conta não é contaminada por um déficit na conta de outra pessoa, entendeu? Por um problema na conta. Você vai saber exatamente quanto você vai ter na sua conta para financiar a sua previdência futura. Tá certo, obrigada, deputado. Obrigada, pessoal da Opção Play. A gente fica por aqui. Obrigado, um grande abraço a todos.